Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui eu trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema bem interessante, né, que foi alvo de muitas perguntas aqui no meu direct a respeito da artrose de quadril, né? Cada dia mais fica comum as artroses de quadril aí no nosso consultório. E aí vamos falar então sobre fisiologia energética, sobre desequilíbrios energéticos e emocionais para seguirmos uma linha terapêutica, né, que vai entregar os melhores resultados para esses pacientes. Então vamos lá? Deixa eu só fixar o tema aqui, que nós começamos a live. Parece que tinha tanto tempo que a gente não fazia o Café com Acupuntura, né? Estamos de volta, artrose de quadril. Vamos falar de artrose de quadril, que aí, pelo conteúdo da artrose de quadril, você vai conseguir entender, né, qualquer tipo de artrose. Então isso facilita muito a compreensão, o entendimento de todo o processo ali dentro da fisiologia energética e como você pode usar isso para tratar os seus pacientes. Beleza? Então vamos entender uma coisa, tá? Que eu sempre trago aqui para os meus atendimentos e trago aqui também quando nós fazemos as discussões de casos clínicos, né? O que nós precisamos entender quando vamos falar sobre qualquer tipo de patologia? Se você quiser entender mais sobre qualquer tipo de patologia, independente de qual seja, dentro da medicina chinesa, você precisa entender da fisiologia energética, porque é a fisiologia energética que vai te dar base para você entender todo o processo, né, que acontece em todo esse mecanismo de desequilíbrio, seja ele energético, seja ele emocional. Tá? Então é isso que vai direcionar a nossa linha terapêutica de maneira mais eficiente. Tá? Então, quando nós pensamos em qualquer tipo de patologia, em especial na artrose de quadril, nós precisamos entender o que é a artrose de quadril. Tá? Então, o que é uma artrose? A artrose nada mais é do que um processo, né, autoimune, geralmente, que vem gerando um desgaste articular ali na articulação do quadril. Tá? Então, tudo isso vem trazendo um desgaste ósseo. Né? Então, se nós entendermos que a artrose é um desgaste ósseo, nós já temos, então, um processo de entendimento que, se tem um desgaste, nós temos um processo de alteração de forma. Alteração de forma. Então já temos um primeiro padrão de desequilíbrio. Que nos mostra, então, que esse paciente ele tem um padrão de desequilíbrio do movimento terra. Porque gerou um processo de alteração de forma. Show? Então, primeiro passo, entender esse processo. Olha só, a Cíntia perguntando cadê o Romeuzinho. Romeuzinho ainda não chegou. Está tranquilo e sossegado lá na barriga da mãe dele. Não quer sair de lá de jeito nenhum. Nem sinais dele. Até então. Posso pensar em desequilíbrio do meridiano dos rins, que é responsável pelos ossos? Exatamente, Cíntia. Também. Tá? Exatamente isso também. Por quê? Porque já é o próximo passo. Olha que interessante. Então, nós temos uma artrose que tem um desgaste ósseo. Desgaste é alteração de forma. Então, aqui, ó. Desgaste, alteração de forma. Um primeiro desequilíbrio no elemento terra. Mas ele pega a região óssea. A região óssea, né? Ossos / articulação. Que são nutridos, então, pelo elemento água. Então, também temos um padrão de desequilíbrio da água. E agora, eu já entro no processo de entender o porquê tratar patologias complexas são mais difíceis de tratar. Por que tratar uma artrose de quadril é mais difícil? A dor é mais difícil de controle? Porque nós estamos entendendo agora que é um padrão de desequilíbrio de vários elementos.
Tá? E aí nós podemos ainda ir mais longe, né? Porque aqui nós temos um padrão de desequilíbrio geral das artroses, tá? Mas aí nós precisamos entender que esse desgaste ósseo é de onde? É de onde? Do quadril. Então, o local quadril também nos vai determinar um outro padrão de desequilíbrio, que é do elemento madeira. Por que, professor, da madeira? Porque o quadril, ele tem esse padrão de desequilíbrio, né? Porque a nutrição do quadril, ele é feito pela vesícula biliar. Então, o movimento do elemento madeira, em especial, nós podemos colocar aqui vesícula biliar. Então, para você buscar um reequilíbrio energético, você precisa pensar nessas 3 formas. Então aqui nós temos um padrão de desequilíbrio, olha, energético. Energético. Opa. Padrão de desequilíbrio energético. Show? Estamos falando então de uma queixa física. Queixa principal, artrose de quadril. Chegamos num desequilíbrio energético, pensando dentro da fisiologia energética. O que vai confirmar isso aqui? O que vai confirmar isso aqui? O diagnóstico. Pode ser, olha só como vocês podem pensar num atendimento com seus pacientes. Um diagnóstico. Pode ser de língua, perfeito. Pode ser de língua. Pode ser de pulso. Pode ser de pulso, você avaliar ali esses elementos, em especial os órgãos e as vísceras. Pode ser abdominal, em especial dos pontos MU, pontos alarmes, que você também pode vir e ver se esses órgãos e vísceras têm esses tipos de comprometimentos. Você pode utilizar, inclusive, diagnóstico abdominal ou cervical da craniopuntura de Yamamoto, para confirmar se esses órgãos e essas vísceras estão realmente com comprometimentos. E além de tudo isso, ainda você pode chegar no maior desequilíbrio, né, que é o desequilíbrio, um local de desequilíbrio temperamental, consciencial, que você avalia através da constituição física. Nossa, olha a quantidade de desequilíbrios, de diagnósticos que você pode confirmar. Isso aqui serve para confirmar. Confirmar. Que serve para confirmar o padrão de desequilíbrio que você buscou entender através da fisiologia energética. Eu só estou começando ainda. Eu só estou começando. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Então, independente. Hoje nós estamos falando sobre artrose de quadril. Mas independente de qualquer patologia, você consegue seguir esse racional. Você consegue seguir esse racional para atender os seus pacientes. E agora, eu ainda vou aprofundar. Quero ir mais longe. Que eu quero chegar no tratamento. De curto, de médio e de longo prazo. Quero fazer algo completo aqui
E somente essa aula vai te fornecer conhecimento para você pensar qualquer tipo de patologia. Qualquer tipo de patologia. Estou abrindo o meu raciocínio clínico quando eu atendo cada um dos meus pacientes. Tá? Então, vamos lá. Nós chegamos nos padrões de desequilíbrios. Né? Então, deixa eu até colocar aqui. Fogo, terra, metal, água, madeira. Certo? Chegamos nos principais padrões de desequilíbrios através da fisiologia energética. Através da fisiologia energética, o que nós vamos gerar para confirmar o diagnóstico, independente do qual você prefere, tá? Independente do qual você prefere, você pode usar qualquer um desses aqui, tá? E eu quero entender ainda mais, ir um pouco mais além, para a gente trazer os melhores resultados para esses pacientes. Tá? Então, através da fisiologia energética, nós entendemos que esse paciente apresenta uma alteração de forma, porque tem um desgaste ósseo, tá? Tem um desgaste ósseo. É um paciente, né, que tem uma alteração ósseo-articular, então pega o elemento terra, pega o elemento água e mais ainda, pega a articulação do quadril. Ah, professor, e se fosse a articulação do punho, uma artrose de punho, que não é muito comum, mas e se fosse uma artrose de punho, principalmente em pacientes com artrite reumatoide? Aí estaria acometendo fogo também. Estaria acometendo fogo também. Show? Ah, e se fosse o cotovelo, por exemplo, né? Um tenista que força muito o cotovelo e gerou uma artrose de cotovelo, estaria comprometendo o elemento metal, tá? Eu tenho uma postagem no meu feed do Instagram, justamente mostrando qual elemento nutre cada articulação. Depois vocês podem ir lá e visualizar essa postagem. Se vocês não acharem, me pede no direct. Ah, professor, me manda a postagem aí da articulação, das emoções e dos elementos que nutrem cada um das articulações que eu te mando. Combinado? Então, aqui nós estamos pensando na fisiologia energética. Nós vamos confirmar isso aqui através do diagnóstico, seja de língua, pulso, constitucional, abdominal, cervical, da craniopuntura de Yamamoto. Você pode fazer o diagnóstico que você preferir, desde que você tenha segurança para fazer esse diagnóstico. E agora, nós precisamos entender um ponto a mais. Que é qual emoção que está envolvida nesses padrões de desequilíbrios, tá? Olha, aqui eu não estou trazendo nenhuma informação do paciente, só estou gerando o racional por trás da forma como eu penso no meu raciocínio clínico, tá? Então é isso que eu vou fazendo e vou confirmando através do diagnóstico, tá? Através do diagnóstico e através da anamnese que nós fazemos com esse paciente. Então vamos lá. Ah, é uma alteração de forma? Perfeito. Essa alteração de forma pode vir por conta de uma preocupação? Pode. Uma pessoa extremamente preocupada, que às vezes tem escolhas alimentares, né, com alimentos pró-inflamatórios, que gera um processo de alteração imunológica, um desgaste ósseo por imunidade? Pode. Pode ser uma preocupação? Ah, professor, mas eu posso afirmar que toda alteração de forma tem uma preocupação por trás? Não, tá? Ela é um dos fatores que pode estar associado, tá? Mas nem sempre vai ser somente ela, que é o que eu vou explicar aqui agora, tá? Ah, se tem alteração de forma que gera um desgaste ósseo-articular, essa preocupação pode estar gerando insegurança e medo? Pode. Mas essa alteração de forma que está pegando uma articulação, uma parte óssea, ela está chegando aonde? Onde que está acometendo? No quadril. Então pode ter uma frustração, raiva, mágoa e rancor? Pode. Olha a base do desequilíbrio emocional para uma artrose de quadril.
Vamos mais longe? Porque cada paciente é único, cada paciente é individual e possivelmente, nem sempre, se nós pegarmos 5 pacientes, todos mesma idade, mesmo sexo, mesma características, mesma profissão, que tem artrose de quadril, todos eles terão o mesmo padrão de desequilíbrio energético e emocional? Não. Por quê? Porque esse ciclo, ele é dinâmico. É um ciclo dinâmico, onde nós temos uma lei de geração e onde nós temos uma lei de dominância. E a cronicidade disso ainda pode levar a uma lei de contradominância. Então, o que nós precisamos entender? Que esse paciente pode ter uma ansiedade que está gerando muita preocupação, gerando alteração de forma, comprometendo a insegurança. Esse paciente pode ter uma ansiedade que está gerando insegurança e medo, gerando uma nutrição menor no osso, na articulação, e a preocupação vem gerando alteração de forma, em especial lá no quadril. Tá? Esse paciente pode ter uma insatisfação e uma tristeza que está gerando uma baixa nutrição da terra e da água, gerando alteração de forma e o desgaste ósseo ali na articulação do quadril. Ah, professor, mas você falou que ia facilitar e você complicou muito mais. Como eu vou saber, então, como fazer o diagnóstico para entender qual que é essa emoção? E aí? Como que vocês fazem para saber qual que é a verdadeira emoção que está por trás de um desequilíbrio energético que está gerando uma patologia física? Qual que é? Vamos ver se vocês estão atentos. Eu já falei muito sobre isso aqui. Vamos ver quem acompanha mais tempo. Professor, mesmo quando existe na família que tem algumas gerações com artrose de quadril, cada um desenvolve por uma emoção diferente, certo? Exatamente isso, Karen. Cada um. Nós podemos pegar gêmeos, trigêmeos, idênticos, que cada um vai ter um temperamento, uma consciência e um padrão de desequilíbrio energético e emocional diferente, mesmo eles sendo idênticos e tendo a mesma patologia. E ter a mesma patologia. Uma das formas, né, que o André colocou aqui é a anamnese. Através da anamnese, você vai conversar com o seu paciente, você pode perguntar para ele qual a emoção, né, que ele sente que incomoda mais ele. Só que tem uma questão, André. Você mesmo sabe diferenciar as suas emoções? Você sabe diferenciar quando você está insatisfeito e frustrado? Quando você está ansioso e preocupado? Nós mesmos temos dificuldade em dar nome às nossas emoções. É difícil nós sabermos quando estamos ansiosos e quando estamos com um pânico. Por quê? Porque geralmente essas emoções, elas vêm mescladas. O paciente nunca vai chegar com uma única emoção. Ele nunca vai chegar com uma única emoção. Ele vai chegar sempre com um mix de emoções. Principalmente quando nós temos um quadro crônico, que já pega mais de 1, 2 ou 3 elementos. Isso mostra que nós temos uma característica de cronicidade, seja de desequilíbrios energéticos ou emocionais. Então, muitas vezes, o paciente pode falar que ele é ansioso e às vezes ele é preocupado. Ele pode falar que ele é insatisfeito e na verdade ele está frustrado. Tá? Tudo isso vai diferenciando, vai mudando, né? E o paciente às vezes não sabe falar, às vezes nós mesmos não sabemos falar. Então a anamnese é boa? É. Ela te dá um direcionamento? Sim. Mas nem sempre a anamnese vai te dar o nível de confiança como um diagnóstico específico para você chegar nessa causa
emocional do seu paciente, tá? Bom dia, professor. Quero agradecer. Ontem fiz a prova e fui aprovado. Meu paciente era dor lombar. Tinha assistido a sua aula antes. Gratidão por preparar para fazer seu curso. Estou muito feliz. Maravilha, Regina. Kátia Regina. Vai ser incrível. Parabéns aí pela aprovação. A Kátia falou mesmo que ia fazer uma prova e estava estudando pelo Café com Acupuntura, né? Que maravilha. Parabéns mesmo. Fico muito feliz que tenho ajudado. Tá? Então, olha que interessante. Olha que interessante. Qual o método de diagnóstico que vocês acham que determina o gatilho emocional que está gerando, que é a raiz do problema para esse padrão de desequilíbrio? Então, olha. Existe um padrão de desequilíbrio. Existe um gatilho emocional. Existe um gatilho emocional. E esse gatilho emocional gera um desequilíbrio energético no seu paciente. E esse desequilíbrio energético gera uma patologia. No caso da artrose de quadril aqui, nós já temos a patologia. O que eu estou fazendo? Estou destrinchando tudo isso aqui para a gente chegar no diagnóstico e fazer o tratamento. Então a patologia nós já sabemos. Artrose de quadril. Quais são os desequilíbrios energéticos? Não fizemos avaliação de língua, de pulso, abdominal, de pontos alarmes, de abdominal e cervical da craniopuntura de Yamamoto. Ah, professor, preciso fazer todos esses diagnósticos? Não necessariamente. Basta você se especializar em um, né? Em um que você tenha segurança e você pode seguir esse padrão de desequilíbrio ali tratando seus pacientes de forma bem tranquila, tá? Nós já sabemos que os desequilíbrios energéticos desse paciente são terra, água, madeira. Pensando dentro da fisiologia energética. E nós entendemos que qualquer uma das emoções podem ter gerado esse padrão de desequilíbrio energético. O que eu quero saber agora é como a gente vai saber qual que é essa emoção que está interferindo diretamente no meu paciente. E aí, hein? Aí que fica bonito. Porque aqui, ó, dentro dessa temática, nós podemos usar, né, o conhecimento de fisiologia energética, que é uma das temáticas que eu mais gosto de estudar dentro da medicina chinesa, porque ela me abre a mente para entender de patologias, de desequilíbrios energéticos, de diagnóstico e de emoções, tá? E também nós podemos seguir, né, fazendo o diagnóstico. Então, diagnóstico de língua, pulso, abdominal, pontos mu, cervical da craniopuntura de Yamamoto, qualquer tipo de diagnóstico você pode fazer. Auricular, reflexo, Cori-Sodin da mão, né? De íris, né? Para quem domina. Então, temos vários. Facial. Então, temos várias formas. Mas para você saber o local, qual que é a emoção base, o gatilho que está gerando várias outras emoções, vários outros desequilíbrios energéticos, nós vamos fazer através da constituição física. É a constituição física que determina um local de menor resistência na matriz energética de um órgão ou de uma víscera, que vai gerar, então, uma alteração quando essa emoção interfere diretamente no nosso paciente. Então, se a constituição física do nosso paciente com artrose de quadril for uma constituição mais predominantemente fogo, lembrando que a constituição física ela geralmente tem uma tríade, né, que tem uma porcentagem maior. Se temos uma constituição física maior do fogo, isso nos mostra que esse paciente tem uma tendência a ter mais ansiedade e essa ansiedade gera alterações para
os desequilíbrios, os outros desequilíbrios secundários emocionais e os padrões de desequilíbrios energéticos. Se o nosso paciente tem uma constituição física mais do elemento terra, ele tem um padrão de desequilíbrio primordial, tá? Na Terra, que está gerando outros desequilíbrios energéticos secundários, desequilíbrios emocionais secundários e padrões de desequilíbrios energéticos. Tá? Se o nosso paciente tem uma constituição física mais do metal, é a insatisfação e a tristeza. Se ele tem uma constituição mais madeira, é frustração, raiva, mágoa e rancor. Se ele tem uma constituição mais água, é insegurança e medo. Você então agora sabe qual que é o gatilho emocional que gera desequilíbrios emocionais secundários que vão gerar desequilíbrios energéticos e chegar na patologia. Então agora você vai fazer o quê? Você vai tratar a raiz do problema. Você vai tratar a raiz do problema. Show? E aí agora nós podemos entrar numa linha terapêutica. Fez sentido isso para vocês? Vocês conseguiram entender? Sim ou não? Ajudou aí a clarear a mente de vocês como vocês podem seguir uma linha terapêutica de maior eficiência dentro da medicina chinesa? E é por isso que eu gosto de seguir essa linha terapêutica para tratar os meus pacientes. E como será? Então, como será? Nós temos um tratamento de curto, médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Então, o que eu vou fazer? No curto prazo, eu preciso trabalhar o quê? O inverso disso aqui. O inverso disso aqui. Por quê? Se o meu paciente ou o seu paciente chega com artrose de quadril, com dor no quadril, o que você precisa fazer? Tirar a dor. Não adianta você querer trabalhar a insatisfação dele. Por quê? Porque ele chegou com dor no quadril, então você precisa de melhorar a dor no quadril desse paciente. Então, no curto prazo, nós trabalhamos o quê? Queixa principal. E como nós podemos tratar a queixa principal desse paciente? Aqui nós podemos fazer pontos locais. Vesícula biliar 29, vesícula biliar 30. Vou estar colocando aqui. Vocês gostam de pontos? Vesícula biliar 29, vesícula biliar 30. Inclusive com o quê? Com eletroacupuntura. Com eletroacupuntura. Eletroestimulação local. Posso usar craniopuntura de Yamamoto. Onde? Principalmente no ponto D, que pega membros inferiores. Tá? Então temos várias formas, podemos usar aurículo, podemos usar várias formas de tratamento da dor para esse paciente no curto prazo. Tá? O chá de hoje é um chá de gengibre, moringa e hortelã. Um chazinho aí para melhorar aí, a ativação do movimento terra logo pela manhã. Show de bola. No médio prazo, eu vou trabalhar o quê? Os desequilíbrios energéticos. Os desequilíbrios energéticos. Então, vou traçar uma linha terapêutica voltada para reequilibrar a água, a terra e a madeira e todo aquele processo de desequilíbrio que nós avaliamos ali através do pulso, da língua, dos diagnósticos de ponto alarme, o que você preferir, dos padrões de desequilíbrio do seu paciente. Nesse caso aqui, sem conhecer o paciente, nós temos, através da fisiologia energética da patologia, que nós temos um desequilíbrio de terra, água e madeira. Então, nós vamos trabalhar esse padrão de desequilíbrio. Então, nós podemos associar vasos maravilhosos aqui, né? Então, podemos pegar, por exemplo, baço 4 mais CS6, né? Se for o desequilíbrio da terra maior, que chama mais atenção ali na língua. Se for da água, nós podemos usar P7, R6, se você quiser trabalhar a essência, ou se você quiser trabalhar mais as questões estruturais, ID3, bexiga 62. E se você ver que tem maior desequilíbrio energético na língua, você pode, então, usar VB41, TA5. Então, olha,
Tem várias formas. Não existe a forma específica e isolada de um protocolo isolado para tratar a artrose de quadril. Show? Professor, mas quem tem hipertensão não pode tomar chá de gengibre, né? Depende da avaliação. Essa hipertensão dele está controlada? Qual a dosagem de chá de gengibre? Ele vai tomar chá de gengibre de manhã, de tarde, de noite? Tudo determina, toda linha terapêutica, seja de chás, de alimentos, de acupuntura, qualquer linha, tudo vai ser determinado através de uma anamnese individual e de um diagnóstico individual. Show? Tá? Então, você pode usar qualquer uma dos vasos maravilhosos, desde que você entenda o porquê e o motivo que você está utilizando isso. Show? Mais ainda, tá? Você pode manter pontos locais com eletroacupuntura, né? Então aqui você vai associar esse tratamento aqui juntamente com o de curto prazo. Juntamente com o de curto prazo. Mas a grande cereja do bolo, a grande virada de chave é quando você entende que no longo prazo você consegue tratar a raiz do problema do seu paciente. A raiz do problema do seu paciente. E aí você pode entrar com uma linha terapêutica ainda mais efetiva, que vai trabalhar as questões energéticas e emocionais desde o nascimento, desde a concepção desse paciente, né? Inclusive aqui no longo prazo você pode começar, tá? Também não é regra, porque o que vai determinar vai ser a anamnese e o seu diagnóstico, mas você pode começar com uma linha terapêutica que dessensibiliza emoções desde o período que essa criança foi fecundada. Você pode limpar emoções que esse paciente traz desde o momento da concepção da vida dela, limpando todas essas emoções, fazendo uma dessensibilização emocional de maneira muito profunda. Mas se você não quiser começar com gestacional, você pode começar tratando então a constituição física, que é o padrão de desequilíbrio. Então, quando você faz uma avaliação da constituição física, geralmente tem 3 padrões de desequilíbrios que dão uma porcentagem mais alta. Então, por exemplo, vamos supor que esse paciente deu alteração de água, de fogo e de terra, por exemplo, água, fogo e terra. Então você pode vir e fazer a dessensibilização do maior. O maior foi da água, então dessensibilização da água, dessensibilização do fogo e depois faz a dessensibilização da terra. Por quê? Porque você está trabalhando a raiz do problema do seu paciente. Você está trabalhando o local onde ele tende a gerar um padrão de desequilíbrio emocional, que acaba gerando desequilíbrios emocionais secundários e geram desequilíbrios energéticos e que geram patologias físicas sempre que a etapa anterior não for reequilibrada. Show? E você pode usar também as próprias dessensibilizações emocionais de cada um dos desequilíbrios energéticos. Por exemplo, aqui, da terra, da água e da madeira, que são os padrões de desequilíbrios energéticos. Então, olha a infinidade de linha terapêutica que você pode seguir com o seu paciente, todas elas estão de maneiras corretas. O que determina vai ser a sua anamnese e o seu diagnóstico. Então, por isso que eu falo que quando você tem um olhar mais profundo do seu paciente, quando você consegue entender que na anamnese, no diagnóstico, você consegue seguir e entender detalhadamente como esse paciente é emocionalmente, energeticamente e as características físicas que ele apresenta, você consegue então ter um olhar muito mais aprofundado do seu paciente para você seguir a linha terapêutica com muito mais segurança. Você consegue tratar esse paciente de maneira muito mais segura, sabendo o que você está fazendo. Não é chegando e colocando pontos de acupuntura aleatório. Você vai saber detalhadamente o porquê e como, o motivo, a indicação que você está usando aquele ponto para cada situação.
para cada questão que você quer reequilibrar. É isso que faz toda a diferença no seu tratamento e nos resultados dos seus pacientes. Posso usar as dessensibilizações junto com outros pontos sistêmicos? Lógico. Por exemplo, você pode fazer a dessensibilização da madeira usando o VB30 com VB29 e eletroestimulação e ainda mais a craniopuntura de Yamamoto no ponto D. O que você está fazendo? Você está unindo o tratamento. Você está direcionando o tratamento do seu paciente de maneira extremamente entendível, segura. Uma maneira que você sabe o porquê você está fazendo aquilo. Show? Você tem alguma live falando sobre ansiedade em relacionamento? Específica sobre ansiedade no relacionamento, não. Mas tem várias sobre ansiedade no canal do Acupunturista no YouTube, tá, Kellyson? Pode ser utilizado stipper? Pode. Pode usar laser? Pode. Todos têm resultados semelhantes. Show? Maravilha? Fez sentido? Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero convidar vocês para um evento online gratuito chamado Semana da Acupuntura Emocional. Tá? Vai ser nos dias 6, 8 e 9. 6, 8 e 9 de novembro, às 8 horas da noite. Então, vai lá no link da minha bio ou me manda um direct que eu te mando o link para você fazer a sua inscrição. Você vai fazer a sua inscrição e isso vai mostrar para vocês como vocês podem fazer essas dessensibilizações de maneiras profundas, tá? Como você pode usar o tratamento emocional para ter os melhores resultados com seus pacientes. É um evento online gratuito. Basta você se comprometer em assistir às aulas que eu vou liberar nos dias 6, 8 e 9 de novembro às 8 horas da noite. Então, para isso, basta você me mandar um direct que eu te mando o link para você fazer a sua inscrição. E vamos juntos, porque vai ser uma virada de chave na sua vida profissional. Tá? Olha, as dessensibilizações emocionais profundas e gestacionais estão todas descritas, tá? E explicadas detalhes por detalhes, o porquê que cada ponto faz o que faz, que estimula determinadas estruturas do sistema límbico e do neocórtex na minha metodologia de tratamento chamada acupuntura na inteligência emocional. Tá? A Cíntia falando, gosto muito de usar moxa. Ótimo também, tá? Se o seu paciente tem patologias de frio, a moxa é incrível também nesse tratamento. Show? Beleza? Pessoal, então é isso aí. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Basta me mandar um direct que eu te mando o link que você quiser aí para a Semana da Acupuntura Emocional ou para o post, né, de as articulações estão ligadas às emoções. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, só me mandar no direct e vamos juntos porque só estamos começando. Tá? Tenham uma excelente semana. Tá? Possivelmente nos vemos na quinta-feira. Qualquer coisa eu aviso aí se o Romeu der notícias de nascer. Aí nós cancelamos. Mas se não, estarei aqui com vocês em mais uma aula dentro do Café com Acupuntura. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um excelente início de semana. Estamos juntos. Um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.